E se o maior perigo da sua fé não estivesse fora, mas dentro do seu próprio coração? Lucas 22 nos leva para um dos momentos mais densos, tensos e reveladores de toda a história da redenção. A cruz está se aproximando, o tempo está se esgotando, e enquanto o plano eterno de Deus avança de forma perfeita, os corações humanos começam a revelar o que realmente carregam. O texto começa dizendo que a festa dos pães asmos, chamada Páscoa, estava próxima. Essa não era uma data qualquer. Era a celebração da libertação do povo de Israel do Egito. Quando o sangue do Cordeiro livrou os primogênitos da morte. Mas agora algo maior está prestes a acontecer. Os principais sacerdotes, escribas, e procuravam uma maneira de eliminar Jesus. Não era apenas rejeição, era ódio organizado, era religiosidade vazia tentando eliminar a verdade encarnada. E então o texto diz algo impactante. Satanás entrou em Judas. Judas, um dos 12, alguém que andou com Jesus, ouviu seus ensinos, viu milagres, participou de tudo, mas nunca foi verdadeiramente transformado. Isso nos confronta de uma forma direta. Proximidade com o sagrado não garante conversão. Estar perto de Jesus não é o mesmo que pertencer a ele. Judas negocia, combina um preço, 30 moedas. O Filho de Deus sendo entregue por um valor tão pequeno. Mas, na verdade, isso revela algo muito maior. O coração humano sempre encontra justificativas para atrair aquilo que não ama de verdade. Enquanto isso, Jesus prepara a Páscoa com seus discípulos. Ele envia Pedro e João, e tudo acontece exatamente como ele diz. Nada está fora de controle. Cada detalhe segue o roteiro da soberania divina. Quando chega a hora, Jesus se assenta à mesa e declara: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Perceba o peso disso. Jesus sabe o que está por vir. Ele sabe da cruz, sabe da dor, e ainda assim ele deseja estar com os seus. E isso não é apenas um momento histórico, é um momento teológico profundo. Jesus toma o pão, dá graças, parte e diz: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois o cálice. Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Aqui está o coração do Evangelho. A antiga Páscoa apontava para a libertação do Egito. Agora Jesus aponta para uma libertação infinitamente maior. A libertação do pecado. Ele é o Cordeiro, o corpo entregue, o sangue derramado. A nova aliança estabelecida não por méritos humanos, mas pela graça soberana de Deus. Mas no meio dessa mesa sagrada surge uma tensão quase insuportável. A mão do traidor está comigo à mesa. Imagine isso. O traidor está ali, participando, compartilhando, disfarçado. E os discípulos começam a perguntar: sou eu? Essa pergunta é profundamente honesta e necessária. Porque a maior ameaça à fé não é apenas a perseguição externa, é a possibilidade de um coração dividido. Logo depois, algo ainda mais surpreendente acontece. Os discípulos começam a discutir sobre quem é o maior. É quase chocante. Enquanto Jesus fala de entrega, eles pensam em posição. Enquanto ele caminha para a cruz, eles disputam status. Mas Jesus corrige com uma lógica totalmente invertida. O maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. No reino de Deus, a grandeza não é medida por poder, mas por serviço. E então Jesus se volta para Pedro, e aqui temos um dos momentos mais humanos de todo o texto.
Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Pedro, impulsivo, confiante, cheio de coragem, mas prestes a cair. Jesus não diz que Pedro não será provado. Ele diz algo mais profundo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E isso muda tudo. A segurança de Pedro não está na força dele, está na intercessão de Cristo. E isso se estende a cada um de nós. Nossa fé não se sustenta em nós mesmos. Ela é sustentada por Cristo, que intercede por nós. Pedro insiste: estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus responde com realismo: hoje, 3 vezes me negarás, antes que o galo cante. Isso revela algo que muitas vezes evitamos encarar. A sinceridade das nossas intenções não anula a fraqueza da nossa natureza. Por fim, Jesus fala sobre os dias difíceis que estão por vir. Ele prepara os discípulos para uma nova fase, uma fase de oposição, de tensão, de missão em meio a um mundo hostil. E ele conclui mostrando que tudo aquilo que estava acontecendo para que se cumprisse a Escritura, dizendo: ele foi contado com os malfeitores. Nada é acaso, nada é improviso. Tudo está dentro do plano eterno de Deus. Lucas 22 não é apenas uma narrativa histórica, é um espelho do coração humano. É uma revelação da graça divina. Judas nos mostra o perigo de um coração não regenerado. Os discípulos nos mostram como podemos estar próximos e ainda assim confusos. Pedro nos mostra a nossa fragilidade e Jesus mostra quem ele é. O Cordeiro que se entrega, o Rei que serve, o Salvador que intercede. Aquele que caminha para a cruz sabendo de tudo e mesmo assim escolhe amar até o fim. E talvez hoje você precise fazer a mesma pergunta dos discípulos: sou eu? Não para gerar medo, mas para gerar exame. Porque a verdadeira fé não é perfeita, mas é dependente. E a boa notícia é que mesmo quando falhamos, existe graça. Porque antes da cruz havia traição, havia negação, havia fraqueza. Mas depois da cruz há perdão, restauração e uma nova vida. Pense nisso. Que Deus te abençoe.